Antes de tudo, eu queria agradecer o convite do Instituto Fernando Henrique Cardoso, na presença do Sérgio Fausto, pela possibilidade de estar aqui e discutir com vocês esse tema dos desafios de financiamento, e também ao Januário pelo convite, pela organização da mesa e por facilitar esse espaço para que a gente possa apresentar algumas ideias, né? Bom, a primeira questão, quer dizer, as principais questões que eu vou tentar colocar são 4. A primeira é perguntar se o Brasil gasta pouco em saúde, né? A segunda, se o gasto do Brasil em saúde é eficiente. A terceira, algumas considerações sobre o gasto público em saúde no Brasil do ponto de vista da sua trajetória. É interessante entender um pouco a trajetória do gasto de saúde no Brasil nos últimos anos. E, por fim, algumas perspectivas e alternativas para o tema do financiamento da saúde no Brasil, mas numa perspectiva um pouco mais macro, né? Toda a parte específica da alquimia dos números, a questão dos gastos, da relação fiscal, eu vou deixar um pouco mais para o Zé Roberto, porque ele tem se dedicado durante muito tempo a esse tema e, como foi colocado, ele é um dos nossos maiores tributaristas no Brasil e tem acompanhado de perto essa relação que existe entre a questão de gastos públicos por diferentes funções. Bom, a primeira questão que eu pergunto, quer dizer, quanto um país deve gastar com saúde? Essa é uma pergunta que muitas vezes a gente faz, porque quando você vê os debates, se é pouco, se é muito, você tem que perguntar, existe alguma regra, alguma definição de quanto um país deve gastar com saúde? Normalmente existe algumas nuances de ideias que estão associadas a temas. Um deles é o tema das necessidades, né? Se pode dizer e perguntar o que a população precisa, sob vários pontos de vista, para ter uma boa saúde? Essa é uma pergunta, porque muitas vezes ela pode ter uma saúde adequada, muitas vezes ela pode ter um gasto que é supérfluo em função das necessidades, o gasto pode estar muito aquém. A segunda questão é eficiência, é saber se essas necessidades seriam saciadas com os recursos financeiros públicos ou privados disponíveis, ou com menos recursos do que se pretende alocar, né? Então, essa seria uma outra questão, né? Quer dizer, basicamente, os recursos podem ser iguais, podem ser mais, podem ser menos, e essa é uma discussão que a gente tem que perguntar. O outro tema é o tema das preferências. Se a população realmente prefere que os recursos públicos sejam gastos em saúde da forma que são, ou tem outras preferências para a alocação desses recursos em outras necessidades não satisfeitas. Aí um pouco a discussão, efetivamente, que se pode dar ao nível do Congresso, quando define orçamento, de aonde é que a população deveria ou gostaria que efetivamente esses recursos fossem alocados. Muitas vezes nós estamos gastando recursos maiores em saúde, mas você tem necessidades em educação, você tem necessidades em habitação, você tem necessidades em outros setores que deveriam ser, de alguma forma, discutidas. E outro tema de prioridades, quer dizer, o valor a ser alocado em saúde poderia ser gasto em outros setores sociais e econômicos para atendimento de necessidades mais urgentes que as necessidades de saúde? E também equidade. A forma como se pretende gastar os recursos em saúde representa a combinação do uso dos recursos que melhor atende às necessidades de todos e de forma equitativa, que é uma outra pergunta. Muitas vezes se pode gastar muito em saúde, mas esse gasto está concentrado em determinados grupos. Então, eu acho que antes de a gente dizer ou falar alguma coisa sobre especificamente se um gasto é adequado ou não, seria interessante fazer alguns exercícios que misturasse o tema de necessidades, da eficiência do gasto, das preferências dos consumidores ou dos cidadãos, porque saúde é uma política pública, das prioridades em alocação dos recursos e da equidade, a forma como esses recursos são distribuídos. Bom, eu faço essa primeira introdução aqui para a gente discutir a questão do gasto em saúde no Brasil. O Brasil gasta pouco em saúde? Como entender essa questão? Existem 5 temas que eu gostaria de colocar, e aí mais fazendo comparações internacionais. Eu não estou falando internamente do Brasil, mas vou fazer algumas comparações internacionais. Primeiro, como o Brasil gasta em saúde como porcentagem do PIB. Segundo, como gasto per capita em saúde. Terceiro, como porcentagem do gasto do governo em saúde. Quarto, como porcentagem do gasto privado em saúde sobre o gasto total, que é uma outra forma de você ver, e tentar fazer algumas conclusões sobre essa questão. Bom, eu prefiro, em vez de usar tabelas, usar mapas, porque eu acho que é mais interessante para a gente visualizar um pouco essa questão. E o que nós podemos ver nesse mapa, basicamente, é que ele tem algumas questões que são interessantes. Por exemplo,
ele classifica, né, os gastos em saúde, primeiro falando que o Brasil, entre 2000 e 2010, passou de 7,2% do PIB para 9% do PIB. Então, o Brasil, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde de 2012, que, na verdade, aqui estão atualizados, né, para abril de 2004, ele passou de 2014, ele passou de 7,2% para 9% do PIB. Agora, os países todos que estão em vermelho são países que gastam menos de 3% do PIB total em saúde. Os países que estão em laranja são os que gastam de 3% a 5%. Os que estão em amarelo são os que gastam entre 5,1% e 8%. O Brasil, que está entre os verdes, gasta de 8,5% a 10%. E aí nós temos dois outros níveis, que são os países que estão em azul claro e os que estão em azul escuro. Em azul escuro, nós só temos, na verdade, aqui, pelo menos assim, em termos mais visíveis, um país aqui que é os Estados Unidos. E talvez um outro país da África que eu não estou conseguindo identificar naquela pontinha lá da África. Depois nós temos os países azul claro. Nesses países azul claro estão basicamente a maior parte dos países desenvolvidos, né? Então a gente tem aqui o Canadá, tem alguns países da Europa, mais ou menos da Europa Central, a França, a Alemanha, Bélgica, Suíça e assim por diante. Temos o Japão e temos a Nova Zelândia. Temos também um país aqui que é o Paraguai. O Paraguai está como gasto, como aparece dentro dos dados da OMS como gasto do PIB, gastando entre 10% e 13% nesse momento. E depois, o que nós podemos notar é que o Brasil está basicamente entre alguns países desenvolvidos e alguns países em desenvolvimento. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, que o Brasil está aqui comparado à África do Sul, à Argentina, ao Uruguai, na América Latina, Argentina e Uruguai, alguns países da América Central, como Nicarágua e Costa Rica, República Dominicana, está comparado à Austrália, aos países nórdicos e a Espanha e Portugal. Então, em termos assim de comparação com relação ao gasto de saúde como porcentagem do PIB, ele está mais ou menos nessa faixa. Isso não quer dizer muita coisa, porque o PIB pode variar de tamanho e quando a gente trabalha com outro conceito, como é o conceito de gasto per capita, a gente pode ter uma outra realidade. Então, em termos de gasto per capita em saúde, o Brasil passou de $503 per capita para 1.009 gastos per capita em termos de dólares PPP, que são paridade do poder de compra, né, entre 2000 e 2010. Esse é o gasto em saúde do Brasil em termos de dólares de paridade de poder de compra em 2010. Então, comparando entre os países, ele está numa franja, que é essa azul clara, que vai de $1.001, ou seja, ele está no limite quase inferior a $5.000. E nessa faixa de $1.001 e $5.000, na América Latina, por exemplo, só tem dois outros países igualáveis, que é o Chile e o Uruguai, com os dados são atualizados a abril de 2014. Mas a gente tem vários países da Europa, né? A França, a Espanha, Portugal, Inglaterra, a Finlândia e assim por diante. E tem países que gastam mais de $5.000, que nesse caso são Noruega e Suécia, por exemplo, alguns países do meio da Europa. Vamos ver os Estados Unidos e a Austrália. Não, gasto total. Nós estamos falando, por enquanto, de gasto total. Vamos chegar ao gasto público, não? Quando nós chegamos ao gasto público, né, como porcentagem do gasto do governo, nós vamos ver que o Brasil, e aí gasto de saúde como porcentagem do gasto do governo. Não estamos falando mais em PIB. Tá? E aí nós vamos ver que o Brasil passou de 6,3% para 8% entre 2000 e 2010. Tá? Ou seja, nessa parte especificamente, o Brasil está na segunda pior característica, porque a gente tem os países em vermelho, que gastam menos de 5%, e o Brasil, que gasta entre 5% e 8%. Nesse caso, ele está junto com a Venezuela e com o Equador, que são os hermanos bolivarianos, né? Estamos basicamente com alguns países da África, alguns países do Sudeste, do Sul da Ásia, na verdade, Malásia, algumas coisas desse tipo, e nenhum outro país. Porque todos os outros países, inclusive da América Latina, estão gastando mais como porcentagem do gasto público em saúde do que o Brasil. Então, essa é uma realidade que mostra que o Brasil está gastando muito, mas como porcentagem do gasto público, está gastando pouco. Né? Essa é uma questão que deveria se pensar efetivamente, que corrobora um pouco com a questão que o Januário colocou antes.
devemos pensar um pouquinho sobre isso. E como porcentagem do gasto privado em saúde? Como é que a gente está nessa situação? Bom, o Brasil está numa franja que vai de 45% a 70% do gasto em saúde, né, é gasto privado. 45% a 70%, ele está nessa faixa. E ele reduziu, na verdade, essa participação. Em 2000 era 60%, e em 2010 é 53%. Mas continua sendo uma porcentagem muito alta, né? E isso daí não porque o gasto privado em si mesmo seja alto, mas, na verdade, porque o gasto público é pequeno. Isso está refletindo esse tipo de processo. O que a gente tem, na verdade, é que o Brasil, dos países desenvolvidos aqui, ele só é comparável aos Estados Unidos, né? Que é um outro país que também tem uma parcela grande do gasto privado em saúde. Mas está longe de qualquer outro país da Europa, mesmo da Europa do Leste, da China e de muitos países da América do Sul, como a Argentina, como o Peru, como o Uruguai e assim por diante. Bom, então, esses dados nos dão a entender uma questão que é bastante importante. Quer dizer, o gasto público, isso é um dado de 2008, com porcentagem do gasto total em saúde, na América Latina e Caribe, no Brasil é um dos países que tem o gasto mais baixo, ele está com 44%, comparado com outros países. Quer dizer, Cuba, por exemplo, tem 95%, por razões óbvias, mas a gente vê, por exemplo, países como Colômbia, que tem 83%, como a Argentina, que tem 71%, e assim por diante. E o gasto público per capita em saúde na América Latina, do Brasil, comparado com os outros países da América Latina, também está no meio da pirâmide, ou seja, ele estava em 2008 em torno de $385, quando a gente tinha, por exemplo, a Argentina gastando 757 e assim por diante. Ou seja, na verdade, isso mostra um pouco mais ainda essa realidade em relação à questão do gasto público. Como é que se distribui esse gasto? Desculpe o gráfico em inglês, mas a gente tem basicamente em 2010 que a gente tem um gasto federal, do gasto total em saúde, o gasto federal é 21,6%, o dos estados 11,1%, os municípios 11,3%. Aí a gente tem toda a parte dos planos de saúde, a medicina de grupo 6,7%, as cooperativas médicas 6,8%, os seguros médicos 6,5%, os seguros das empresas, os planos de saúde das empresas 5,1%, um setor filantrópico de 0,6% e uma percentagem de gasto direto das famílias que chega quase a 30%, o que é uma parcela muito alta também. Né? Ou seja, as famílias dos seus próprios orçamentos estão colocando 30% dos gastos. Né? Ou seja, isso dá mais ou menos uma situação que a gente pode concluir, né, da seguinte forma. O Brasil, ele não gasta pouco em saúde, ele está entre os países em desenvolvimento que mais gastam em saúde no contexto mundial com porcentagem do PIB. E em termos de gasto per capita com saúde, o Brasil está junto com o Uruguai e o Chile entre os países de maior gasto per capita com saúde na América Latina. No entanto, o compromisso do governo com o gasto em saúde ainda é muito baixo. Essa é a primeira questão. Junto com outros irmãos bolivarianos, como Venezuela e Equador, o Brasil é um dos países que dedica a menor parcela do gasto público à saúde. E, portanto, o Brasil tem uma larga parcela de gasto privado em saúde e uma boa parte dela como gasto direto das famílias. O gasto privado, como proporção do gasto total em saúde no Brasil, é equivalente ao dos Estados Unidos e maior do que a maioria dos países europeus. Bom, a segunda questão, o segundo tema, passando para o segundo tema, é se o gasto em saúde no Brasil ele é eficiente. E aí eu vou abordar a questão de duas formas. Primeiro, com as comparações internacionais, que é o índice Bloomberg de eficiência em saúde, que ele fala de uma eficiência mais geral, mais sistêmica. Ele não está só analisando a área de saúde como um todo, mas basicamente como se integra a área de saúde através de um objetivo único, que é a esperança de vida ao nascer. Então, se comparando a esperança de vida ao nascer com o gasto em saúde no Brasil, você pode ter algumas ilações. E depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas razões para a ineficiência do gasto. Né? Então, o índice Bloomberg de eficiência de saúde ele varia de 0 a 100. Ele é feito por esse site da Bloomberg que acompanha a saúde em vários países. E ele se coloca basicamente numa metodologia que ordena 3 indicadores. A expectativa de vida ao nascer, o mesmo utilizado pelo Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com uma relação direta e com peso de 60%. O gasto anual em saúde como proporção do PIB, que é uma relação inversa com peso de 30%. E o gasto per capita anual de saúde com cobertura de atenção preventiva, curativa, planejamento familiar e atividade de nutrição e cuidado de emergência, que tem uma relação inversa em torno de 10%. Bom,
Então, quando a gente compara, basicamente, essa questão, numa lista de 48 países, o Brasil ele está colocado aqui, não sei se vocês podem notar, aqui na posição 48, dentre esses 48 países, ou seja, ele é o último classificado. Ou seja, se a gente decompor os dados do índice, a gente vai ver o seguinte, que em relação ao índice da esperança de vida, o Brasil, entre esses 48 países, tem uma posição de 45. É lógico que a gente está considerando muitos países aqui em desenvolvimento e países desenvolvidos. Não estamos colocando os países pobres da África, nem os países pobres da Ásia. Mas, de qualquer forma, entre esses países desenvolvidos e os países em desenvolvimento que foram considerados, o Brasil tem uma posição bastante complicada em relação à esperança de vida ao nascer. Em relação ao gasto como porcentagem do PIB, o Brasil está na posição 16, né? Ou seja, ele gasta como porcentagem do PIB mais, por exemplo, segundo os dados da Bloomberg nessa época, do que a Suécia, do que a Finlândia, do que o Reino Unido, do que muitos desses países. Isso, basicamente, são estimativas que eles fazem baseados em dados internacionais. Mas, na verdade, quer dizer, a gente compara a estimativa com o dado das Nações Unidas, ou da Organização Mundial de Saúde, daria 9%. Então, a relação está um pouco modificada nesse processo. Se a gente compara, por exemplo, a relação do gasto per capita, o Brasil está na posição 26, aí ele está um pouquinho mais alto que o 1009, está em torno de 1.121. Se fosse o 1009, ele estaria um pouquinho mais baixo, estaria numa posição em torno de 28 ou 29. Hein? E é um dado de 2011, né, o dado anterior. Mas, de qualquer forma, a gente tem essa relação. Então, nós construímos dois gráficos. Um para tentar fazer a correlação entre o gasto de saúde como porcentagem do PIB e a renda per capita nesses 48 países. E, considerando, basicamente, o ajustamento linear desses pontos, nós vamos ter, basicamente, uma zona de eficiência, que é a zona que está acima, e uma zona de ineficiência, que é a zona que está abaixo. A gente pode ver que o Brasil, nesse caso, junto com os Estados Unidos, né, que não é uma companhia tão ruim, afinal, está dentro da zona de ineficiência. A gente pode ver que os Estados Unidos também estava dentro dos países mais ineficientes em termos de gasto, e a verdade é que ele é realmente, né? E do ponto de vista da correlação entre gastos em saúde per capita e esperança de vida, nós vamos ver também que o Brasil está na zona de ineficiência aqui, comparada com outros países, que basicamente os países do Sudeste Asiático, Hong Kong, Singapura, são países que estão considerados, nesse caso, maiores em cima da zona de ineficiência. Bom, essa não é a única forma de ver eficiência, mas eu achei interessante colocar esse dado aqui de eficiência, porque é um dado que é publicado internacionalmente e é um índice sintético. Mas eu gostaria de tentar analisar e entender algumas das razões para a ineficiência do gasto em saúde no Brasil. Uma delas é o sistema fragmentado, né? E a principal fragmentação que existe entre o SUS e a saúde suplementar, que leva a duplicações, desperdício e descoordenação. Era necessário ter uma maior integração entre o SUS e a saúde suplementar. E existem algumas formas de falar isso. Eu poderia falar algum tempo sobre esse tipo de questão, mas eu publiquei um artigo recentemente que saiu esse ano pelo CONAS, pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, né, numa discussão que eles tiveram, onde eu coloco duas vias pelas quais essa integração poderia ser feita. Então, é uma discussão que seria interessante, né? Uma delas seguindo mais ou menos o modelo canadense ou o modelo inglês, que faz esse tipo de integração, porque eles têm planos de saúde, mas eles são integrados, que é uma via complementar. E outra, uma integração, basicamente, como aquela que existe na Holanda, em países que têm, basicamente, um sistema que seria mais competitivo, onde, na verdade, você transforma todo o sistema público em redes de saúde que são parcialmente financiadas pelo Estado e complementadas pelo setor público. Então, é mais interessante para você discutir as nuances. Eu já tinha feito um exercício similar num artigo que eu publiquei com o Chico de Oliveira, não é o Chico de Oliveira do SEBRAP, mas é o Chico de Oliveira da Previdência, chamado Chico Previdência, e o Caizô Beltrão. O Chico já morreu, infelizmente, é um grande amigo nosso, que foi feito em 1996, que se chamava Universalização com Qualidade, onde a gente discutia, basicamente, como é que se poderia organizar esse sistema pela via da saúde suplementar. Naquela época, o Januário não tinha inventado a ANS ainda, né? Mas já se tinha uma discussão a respeito de como é que essa questão poderia ser feita. Bom,
A outra questão é o sistema não hierarquizado. O sistema de saúde do Brasil não tem nenhuma hierarquia, ou seja, falta um enfoque mandatório de organização do sistema em redes, que é uma das discussões mais importantes que teria que ter para ter uma melhor organização da qualidade, e que tem a atenção primária como porta de entrada. Hoje em dia você pode entrar no sistema de saúde brasileiro por qualquer porta. Você pode ter uma dor de cabeça e ir para o hospital e ficar numa fila de emergência para ser atendido. Quer dizer, qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer nível de sistema. E isso aumenta muito a ineficiência. Então é necessário que se organize o sistema a partir de redes. E essas redes teriam ou hierarquizadas e deveriam, de alguma forma, ser pensadas como um processo. Outra questão é a alta percentagem de gastos diretos das famílias de saúde. Né? Entre 2000 e 2010, a participação do gasto direto das famílias sobre o gasto privado se reduziu, mas mesmo assim ainda é muito mais elevado e representa quase 30% dos gastos totais em saúde. Nenhum país desenvolvido tem uma participação tão alta de gasto direto, porque o que as famílias gastam vai ser gasto nos planos e não vai ser gasto em gasto direto. Então essa é uma questão que tem que ser pensada de alguma forma. Né? A outra questão é a baixa participação dos gastos em atenção primária. Em 2012, os gastos públicos da União, Estados e municípios, computados, aqui está errado, como gastos de atenção básica, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição, não alcançavam 25% dos gastos totais em saúde, estimados em 221 bilhões. Então, esse é um outro aspecto importante. Você tem que ter um balanço maior e ter uma atenção maior em termos de atenção primária. Continuando. Hein? Bom, a ausência de regulação na incorporação e uso de novas tecnologias. Todos os países envolvidos, tirando os Estados Unidos, têm em consideração uma agência ou um sistema que faça uma avaliação tecnológica de como é que uma nova tecnologia tem que ser incorporada, se ela é custo-efetiva e se efetivamente ela vai gerar o impacto necessário. Então, essa é uma questão que aqui no Brasil falta. Nós já tivemos na América Latina várias discussões sobre isso e vários países na América Latina têm começado a fazer esse tipo de agência. Por exemplo, a Colômbia criou uma agência desse tipo há 4 anos atrás. O Chile está incorporando esses primeiros preceitos, mas no Brasil, essa discussão, ainda que a ANS tenha, de alguma forma, a Anvisa, tenha tentado, de alguma forma, algum tipo de questão, a ANS também, no setor saúde suplementar, né? Essa discussão não foi ainda amadurecida e no SUS ela está longe, de alguma forma, de acontecer. O outro tema é a separação das funções de financiamento, regulação e entrega de serviços. Então, isso é importante para evitar conflitos de interesse e criar uma cultura de negociação e financiamento baseada em resultados. Hoje em dia, como o setor público ele financia, regula e faz a prestação de serviços, ele se torna cúmplice da sua ineficiência. Ou seja, ele não vai poder punir ele mesmo. Então, essa separação das funções é uma questão fundamental para que se tenha aquilo que se chama de transparência, né? Os americanos chamam de accountability, ou prestação de contas, que são coisas específicas que podem, de alguma forma, ter com que se possa avaliar melhor os resultados do sistema e criar uma cultura de resultados. O outro tema é gestão moderna, profissional e independente do serviço de saúde. Né? O Brasil avançou em alguns modelos de gestão eficiente e autônoma no serviço de saúde, como o caso das OSS e as experiências de PPP, né, participação público-privada e assim por diante. Mas a experiência ficou restrita em função do corporativismo e da falta de interesse do governo federal em tornar esse tipo de arranjo institucional mandatório. A administração direta não deve ser gestora direta do serviço de saúde. Essa é uma questão que a gente deve discutir cada vez mais dentro do processo. E falta de uma carreira profissional de saúde. Quer dizer, o governo deveria definir os parâmetros de uma carreira de saúde separada dos funcionários civis da União, mas que tenha os requisitos necessários para a qualificação técnica, critérios para entrada e promoção, requisitos para avaliação de competências e critérios de admissão e desligamento baseados na competência e na necessidade dos profissionais. Esse tipo de questão é uma questão que deveria também ser pensada para que o sistema de saúde não ficasse engessado num tipo de relação de serviço público que faz com que você não possa demitir, com que você não possa efetivamente contratar quando você necessita e quando você tem uma série de problemas nesse tipo de organização. Bom, e a outra questão, o sistema de financiamento e remunerações baseado em resultados na performance. Né? É necessário, né, que se deve criar uma cultura onde as instituições de saúde profissionais sejam avaliados e remunerados de acordo com metas de resultados pactados e também resultados pactados e ligados ao desempenho. E uma cultura de monitoramento e avaliação.
se deverá instituir mecanismos de monitoramento e avaliação permanente no desempenho do governo, instituições e profissionais de saúde, que inclua a permanente avaliação da opinião pública dos usuários. Esses processos existem, de alguma forma, nas OSs, mas não estão em todos os setores da área de saúde. Então, essa é uma questão que deveria também ser pensada. Bom, algumas considerações gerais sobre o gasto público em saúde no Brasil. Vou falar bastante rápido sobre isso, porque, de alguma forma, isso vai ser bastante mais desenvolvido pelo Zé Roberto, né? Então, a primeira questão, o gasto público em saúde no Brasil, né, ele, entre 80, eu estou pegando um período bem longo, com intervalos de entre 80 e 2010, ele tem um crescimento bastante acelerado, mas em grande medida impulsado pelo crescimento dos estados e municípios. A gente vai ver que a pendente, inclusive de 2000 para cá, de crescimento dos gastos dos estados e municípios é um pouco maior que a pendente que você tem em termos do gasto federal, mas o gasto federal também cresceu, né? Então, aqui se tem mais ou menos esses dados em reais constantes de dezembro de 2010 que mostram um pouco essa trajetória. Eu misturei aí duas séries, que são as séries que a gente tinha na época no IESP, no Instituto de Economia do Setor Público, com as séries que a gente passou a ter com os CIOPs, né? E fiz a conversão e a avaliação. O que eu acho que é interessante é a gente pensar como é que essa trajetória se evoluiu, né? Então, nos primeiros anos de implantação do SUS, a gente teve várias dificuldades em função da instabilidade econômica, da hiperinflação, crises, desordem nas finanças públicas e da ineficiência e morosidade em estruturar o funcionamento. Entre 89 e 94, os gastos federais de saúde se reduziram a uma taxa média de 11,5% ao ano. Essa é uma coisa importante, num contexto onde o crescimento do PIB foi de apenas 0,2% ao ano. Então, nessa época, houve bastante corte dos recursos. Mas, se a gente observa, quer dizer, mesmo assim foram dados os primeiros passos para instituições, como a transferência do INAMPES para o Ministério da Saúde, e se definiram critérios para a transferência de estabelecimentos de saúde dos governos federais, do Sistema Federal para os estados e municípios, e transferências federais também para os recursos locais. Um segundo período, que eu diria, foi o grande salto para a implementação do SUS, que foi o período 95-2002. Então, nessa época, no rastro da estabilização econômica, se permitiu com que se organizassem vários processos. E os programas de agentes comunitários de saúde, o PACS, o PSF, a definição de recursos captados para o financiamento da atenção primária, o PAB, a descentralização das políticas de saúde e transferência de hospitais federais para os estados, a definição de um modelo de gestão autônoma para os hospitais públicos, a definição de políticas para a regulação de bens e produtos e serviços, com a criação da Anvisa, a melhoria dos sistemas de informação com a proposta do cartão SUS, que é uma coisa que não foi adiante, como o Zé Roberto havia... Foi você que o Zé Roberto havia mencionado antes. A criação, a melhoria dos sistemas de informação, a criação de mecanismos de acompanhamento dos gastos públicos setoriais através dos CIOPs, a adoção de uma política para atenuar o efeito dos fatores de risco na saúde. Enfim, nesse ano se criou a agenda. Eu acho que, na verdade, o que o SUS é hoje, ele depende muito do que foi criado nessa época. Porque de lá para cá, as inovações foram muito poucas, né? Nessa época também, a gente pode dizer que entre 95 e 2012, os gastos federais com saúde aumentaram 5% ao ano, num contexto onde o crescimento anual do PIB foi de 2,3% ao ano. Durante o período seguinte, só para então uma comparação, entre 2003 e 2010, o crescimento dos gastos de saúde foi de 5,3% ao ano, mas num período onde o PIB cresceu 4% ao ano. Então, a razão entre o crescimento anual dos gastos com saúde sobre o crescimento anual do PIB, no período 95 e 2002, foi de 2,12, enquanto em 2003 e 2010 foi de apenas 1,3. O que mostra também que o esforço, até mesmo o esforço de financiamento durante aquele período, foi maior. Bom, em 2000 foi aprovada também a Emenda Constitucional 29, que foi uma coisa negociada dentro do período 95-2002, e que definiu a vinculação dos recursos orçamentários destinados à saúde pelas 3 esferas de governo. Se estipulou a norma transitória determinando que a União deveria destinar para a saúde no ano 5% a mais do valor de 99, e nos anos seguintes que esse valor fosse corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto. Os estados seriam obrigados a destinar 12% do orçamento e os municípios 15%. Bom, entre 2003 e 2014 houve uma crise de expectativas do SUS. Por quê? Porque se geraram muitas expectativas. O SUS foi um movimento que criou bastante expectativas de crescimento. Mas em 2002, só para a gente ter uma ideia, 59% dos brasileiros, de acordo com a pesquisa Ibope-CNI, aprovavam as políticas de saúde do governo federal. E essa aprovação caiu para 19% em junho de 2014, usando a mesma pesquisa, a mesma metodologia.
Os principais motivos foram a demora no atendimento da rede pública, a falta de equipamentos e investimentos em saúde, a falta de médicos profissionais de saúde, isso aí do ponto de vista da percepção da população. O PCF também, que foi o principal programa de atenção primária, depois de um crescimento, de um forte crescimento desde suas origens em 94, passou a aumentar a sua cobertura mais lentamente a partir de 2006, e entre 94 e 2002, a cobertura do PSF passou de 0% a 32%, né, nesse período. No entanto, de 2002 a 2012, passou de 32% a 51%. Hoje em dia, cerca da metade dos brasileiros não tem acesso ao PSF, quando, na verdade, a gente deveria ter alcançado a meta pelo menos de 70%, considerando que 30% das pessoas têm plano de saúde, mais ou menos em 2008. Essa era a trajetória esperada, e isso não aconteceu. E as taxas de mortalidade infantil baixaram de 37,2% para 23,4%, que foi uma redução de 5,6% ao ano, não? Nesse período, e entre 2002 e 2011, elas se reduziram a um ritmo ligeiramente menor, de 23% para 15,3%, 4,6%. Então, no período 96-2002, elas se reduziram 5,6%. No período 2002-2011, 4,6%. Bom, existem problemas de iniquidade de financiamento, eu acho que o Zé Roberto vai falar um pouco mais sobre isso. Eu só coloquei uma tabela que é mais ou menos de 2007, mas eu acho que o Zé Roberto tem alguns dados, mas só para mostrar, basicamente, que em relação ao percentual de gastos por fonte de financiamento, e a gente trabalha com DCIS, em relação ao SUS, né, os gastos do SUS, nós vamos ver que, basicamente, os DCIS mais ricos estão recebendo mais recursos do SUS. Não pelo número de consultas, não pelo número de internações, mas talvez pelo acréscimo que eles têm do gasto, que eles têm acesso em termos do serviço. Isso é um dado da Maria Alice Ugá. Em relação a planos de saúde, obviamente, que as pessoas que estão nos DCIS mais altos de renda recebem mais recursos de plano de saúde. Em relação aos gastos diretos da família, acontece o contrário. Os mais pobres comprometem mais gastos das famílias do que efetivamente os mais ricos. Isso tudo, a soma disso tudo, dá em torno de 100%, o que mostra que aqui você pode ter uma composição que é até mais ou menos igual em termos da questão do total dos recursos de financiamento que você tem. Bom, e a outra questão da iniquidade, aí o Zé Roberto vai explorar isso mais também, é a iniquidade no financiamento no nível regional, que mostra, por exemplo, que os gastos per capita no Nordeste são muito abaixo, aqui no Sul também aparece, mas são muito abaixo do que você tem especificamente no Sudeste e no Norte e no Centro-Oeste. Um outro tema que é importante trabalhar aqui é a questão da trajetória recente da Emenda Constitucional 29. Ela ficou em vigência provisória até 2004, né, quando deveria ser promulgada a lei complementar regulando a matéria de definitivo, isso porque ela foi criada no ano 2000, mas isso não ocorreu. Somente em 21 de setembro de 2011, o projeto de lei complementar 306 de 2008, que regulamenta a Emenda Constitucional 29, foi realizado, foi enviado ao Senado, sendo aprovado em 7 de dezembro de 2011 e sancionado pela Presidência da República em 13 de janeiro de 2012. A Lei 141 define que a União vai aplicar anualmente em ações de serviço público de saúde montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado em termos desta lei complementar, acrescido no mínimo do percentual correspondente à variação nominal do PIB, ocorrida no ano anterior à lei orçamentária. Mas a gente sabe que o PIB não está crescendo muito. E fazer esse tipo de vinculação tem um risco positivo se você tem uma economia em crescimento durante muito tempo. Mas se essa perspectiva da economia é cair, a vinculação ao PIB é um fator negativo. Assim como a vinculação também a qualquer tipo de vinculação. A gente estava conversando com o Zé Roberto, que em geral os economistas são contra a vinculação, né? Mas de qualquer... Hein? E os gestores são a favor. Mas essa é uma questão que, de alguma forma, o que é importante é como vai se definir as prioridades, né? E numa época onde o PIB tem tido um crescimento pífio, que é um pouco como 2012, 2014, aumentar os recursos para a saúde na mesma porção da variação do PIB não permitirá que os recursos para a saúde cresçam na velocidade que se necessita. Então, em nome disso, em 2013, surgiu esse movimento Saúde mais 10, cujo objetivo seria garantir os recursos federais para a saúde representados pelo menos 10% da Receita Federal Bruta do governo, e isso foi encampado também nos programas de governo, tanto do Aécio como da Marina. Não foi encampado no programa do PT, mas nesses outros dois programas foi encampado. Bom,
Então, o último ponto que eu queria colocar, não sei se o meu tempo como é que está, mas eu acho que já estourou, mas eu vou colocar mais umas coisinhas rápidas aí para fechar. Tá bom. Estourou o orçamento. Bom, perspectivas para as alternativas e alternativas para a saúde. Eu quero falar somente sobre 4 perspectivas específicas. Tomando os direitos das mudanças culturais, é necessário consolidar mecanismos que atendam aos reclamos mais imediatos da população, evitando filas, melhorando qualidade e resolvendo os problemas que se apresentam aos estabelecimentos. E é necessário aumentar a qualidade, mas também tratar os cidadãos com a dignidade e respeito. Isso é uma das coisas para resolver o tema de queixas e assim por diante. No âmbito do financiamento, seria completar o processo que possa garantir um melhor uso dos recursos existentes do SUS, aumentar a eficiência, né, e a fiscalização para reduzir a corrupção, um mau uso garantindo os recursos suficientes para financiar a expansão das necessidades da população. Eu acho que a gente tem que ter um processo de expansão dos gastos de saúde no Brasil, sim, mas que se isso seja discutido, é uma das prioridades do governo, do Congresso. Que essa questão se coloca como prioridade. Porque a gente faz uma análise, passa um pente fino no orçamento público do Brasil, a gente vai ver que uma boa parte, pelo menos, eu não sei, o Zé Roberto poderia falar melhor do que eu, mas eu diria de 1/4, né, a 1/3, né, são recursos que são totalmente desperdiçados e não tem nenhum impacto direto na população. Então, daí se pode tirar mais recursos. O outro tema seria perspectivas alternativas, seria no âmbito da gestão dos serviços. Estabelecer processos que integrem os serviços desde a atenção básica até os hospitais, com serviços auxiliares e oferta de medicamentos, e estabelecer modelos alternativos de gestão de serviços que permitam aumentar a autonomia gerencial, premiar a eficiência e remunerar os estabelecimentos de pessoal de acordo aos resultados alcançados. Os serviços devem ser modernizados, através do uso em massa de tecnologias de informação e comunicação, o tema da telemedicina está aí, né? Que permitam marcação eletrônica de consultas e a existência de registros eletrônicos que contenham dados clínicos para pacientes, acompanhamento de qualidade e assim por diante. Enfim, se pode ganhar muito com a telemedicina hoje em dia e resolver problemas de inequidade associados a isso, e uma gestão autônoma e independente, como a gente havia apontado, também são temas importantes. E no âmbito da coordenação do SUS com o setor privado, o SUS não é um sistema único, né? Na verdade, e nem totalmente estatal. Cerca de 2/3 dos leitos hospitalares, isso o Januário já havia colocado, pertencem ao setor lucrativo e filantrópico, e o SUS não apenas necessita da rede privada, que hoje administra boa parte das organizações sociais em São Paulo, por exemplo, mas também fornece serviços de alta tecnologia para os usuários dos planos. Então, é necessário fazer com que se tenha uma maior integração entre esses 2 setores. E é necessário aumentar os níveis de coordenação entre o SUS e a saúde suplementar. Bom, são esses pontos que eu queria deixar para vocês, para discussão. Eu agradeço muito aqui, vocês têm o meu e-mail pessoal e vocês têm o acesso ao meu blog Monitor de Saúde, que tem sempre artigos que eu acho que são interessantes a vocês, se vocês quiserem ter acesso. Muito obrigado.